Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje continuaremos com a nossa série Dinossauros da Eletrônica, que é uma série que temos aqui no canal onde estudamos eletrônica antiga, componentes e circuitos que não existem mais ou se ainda existem numa quantidade muito menor do que em outras épocas. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a válvula triodo. A válvula triodo, pessoal, foi a primeira válvula amplificadora inventada. Porque antes da válvula triodo nós tínhamos a válvula diodo, que foi a primeira válvula inventada. Embora tenha o nome válvula, o diodo não era exatamente uma válvula, porque ele permitia a passagem da corrente elétrica num único sentido. E a válvula triodo, ela também pode fazer isso, porém, ela pode controlar o fluxo de elétrons por dentro dela, sem você precisar, por exemplo, alterar a tensão num dos eletrodos, no caso na placa, como era o caso do diodo, tá? Pessoal, por que eu estou falando de novo sobre o triodo se a gente já tinha falado sobre ele aqui no canal? Bom, tem alguns motivos. Um dos motivos é, eu como professor de eletrônica, a gente sabe que dependendo do assunto ou da pessoa que você está explicando, com uma explicação só a pessoa já aprende. Outras você tem que explicar várias vezes para a pessoa aprender. Então, nesses casos aí, a pessoa acaba aprendendo por repetição. E outra coisa também, que na outra aula a gente vai falar um pouquinho sobre o transistor FET de junção. E o transistor FET de junção, ele funciona mais ou menos parecido com uma válvula triodo, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre esta válvula eletrônica. É uma válvula que revolucionou a eletrônica, tá? Pessoal, mas antes, se você está aqui pela primeira vez, no canal, seja muito bem-vindo ao Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui todas as sextas às 19 horas, tá bom? Pessoal, essa semana aqui a nossa live vai ser na quinta-feira, às 19 horas, excepcionalmente. Eu vou trazer aqui um excelente técnico de eletrônica, que tem um canal de eletrônica também, o Valdemar Gomes, tá bom? Então, o canal dele chama-se Dema Info. Então a gente vai bater um papinho aqui sobre eletrônica na quinta-feira às 19 horas. Pessoal, você que é membro do canal Burgos Eletrônica, por falar nisso, se você puder e quiser ajudar o canal financeiramente, você torne-se membro do canal, tá? Então, pessoal, vocês podem mandar lá no chat da live, vocês podem mandar suas perguntas lá pro Valdemar, tá? Mas assim, nesse chat aqui eu vou fazer diferente. Eu vou dar prioridade primeiro para as perguntas dos membros do canal, dos meus patrões, tá bom? Lógico, quem não é membro, quando terminar as perguntas dos membros, a gente vai para as perguntas de todo mundo, tá bom? Então nós vamos fazer isso daí na live de quinta-feira com o Valdemar. Então preparem suas perguntas aí para ele. Bom, outra coisa, eu falei para vocês, né, que você pode ajudar o canal financeiramente. A gente oferece vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. O link de filiação tá aí na descrição do vídeo, mas você clicando no botão Seja Membro, você já ajuda o canal. Nós temos também uma campanha de doação no Apoia-se, né? O Apoia-se eu coloco material escrito lá. Eu tenho muito material escrito, vou colocando lá. Tem material inédito, tá bom? E o Apoia-se é R$5 por mês. Se você quiser apoiar, tá aí na descrição do vídeo também, tá? Então, se você quiser apoiar pelo Apoia-se, sendo membro do canal, eu lhe agradeço em dobro. Se você não puder fazer nada disso, eu agradeço do mesmo jeito. Se você apenas compartilhar o vídeo, se você der like no vídeo, se você der visualização no vídeo e assim por diante, tá bom? E aí na descrição do vídeo você também tem as nossas lojas virtuais. Bom, feitos os jabás, agora pessoal, nós vamos ver aqui como é que funciona a válvula triodo. A válvula triodo, ela tem 3 eletrodos, tem um catodo, tem uma grade de controle e uma placa. Ela é mais ou menos assim, quer ver? Ó? Aqui, eu tenho uma válvula dessa aqui, ó, ela funcionando, tá vendo? Tem um tubinho de vidro. Aqui dentro, pessoal, esse tubinho aqui que tá amarelinho é o catodo. Ele tá incandescente, né? Porque aqui é o filamento, tá vendo? Aqui ó, o filamento dentro do catodo, aquece o catodo, ele fica amarelinho, desse jeito aqui, ó. Daí ele gera uma nuvem eletrônica em volta dele. Então fica uma nuvem de elétrons em volta do catodo quentinho, tá? Em volta aqui do catodo a gente tem a placa, essa estrutura metálica aqui, ó. Na verdade, se você observar, aqui nós temos 2 catodos e 2 placas. Então isso aqui é uma válvula dupla. E aqui, pessoal, entre o
catodo e a placa, a gente tem, tá vendo aqui esses risquinhos? Isso aqui é uma grade espiralada, a grade de controle. Então a gente tem o catodo, esse tubinho que está amarelo, a grade espiralada e a placa. Tá vendo aqui? Ó, essa estrutura metálica é a placa. Então aqui a gente tem um triodo e aqui a gente tem outro triodo. Então essa válvula aqui é um duplo triodo. Na verdade, essa válvula aqui é uma ECC83. É um duplo triodo no mesmo tubo. E aqui o filamento delas, tá vendo? 2 filamentos separados, cada um vai aquecer uma das válvulas. Essa estrutura aqui é uma argolinha de bário, tá vendo? Isso aqui é uma argola feita de bário. É metálica, né? Mas tem bário nela. Isso aqui chama-se getter. O getter é o seguinte, quando a válvula é fechada, sempre sobra um pouco de oxigênio dentro do tubo. Então, daí eles colocam a válvula dentro de um campo magnético bem forte e vai incinerar o bário que tem dentro dessa argola. Vai queimar o bário. E aí, queimando o bário, ele absorve todo o resto do oxigênio que tem dentro da válvula. E essa reação produz essa mancha. Tá vendo? Essa mancha meio preta, meio prateada, né? Que tem aqui no tubo das válvulas. Inclusive, essa mancha se forma onde está o getter. Ele está aqui, a mancha fica aqui em cima. Algumas válvulas têm o getter aqui do lado, então a mancha fica aqui do lado. Inclusive, a cor da mancha, a gente pode deduzir se a válvula está com o bulbo, né? Se está com o tubo inteiro ou quebrado. Porque quando o tubo quebra ou racha em algum lugar, ela fica branca. Tá bom? Então, como é que funciona aqui? Ó? O catodo emite uma nuvem eletrônica. Quando você aplica uma tensão positiva na placa, ela atrai os elétrons do catodo e estabelece uma corrente por dentro da válvula. A grade de controle colocada entre o catodo e a placa, ela pode funcionar de vários jeitos. Ela pode não estar ligada em nada, daí os elétrons passam todos por ela, como se ela não existisse. Ela pode estar ligada na mesma tensão do catodo, a mesma coisa, os elétrons passam por ela, como se ela não existisse. Ela pode ser ligada numa tensão positiva. Quando ela tem uma tensão positiva, ela acelera os elétrons em direção à placa. Então você aumenta a corrente eletrônica dentro da válvula. Só que não é a intenção dessa grade. A intenção dessa grade é controlar a passagem dos elétrons. Então essa grade aqui, ela é polarizada com uma tensão menor que a do catodo. Quando ela está com tensão menor que a do catodo, ela bloqueia, ela repele de volta alguns elétrons. Então, uma quantidade menor de elétrons chega na placa, diminuindo a corrente dentro da válvula. Quanto menor for a tensão nesta grade, mais elétrons ela devolve para o catodo e menos elétrons chega na placa, diminui a corrente eletrônica. Tá? Então, dessa forma, controlando a tensão nesta grade, a gente pode controlar a corrente eletrônica entre o catodo e a placa por dentro da válvula. Tá? Eu vou fazer uma simulação aqui nesse software online chamado Faustad, que a gente já falou aqui no curso, nesse canal aqui a gente já falou bastante sobre ele. Então aqui eu tenho uma válvula trioda. O catodo é o tubinho, fica incandescente. Tá? Detalhe, pessoal, eu já falei isso aqui no canal também, que algumas válvulas, são poucas, tem o próprio filamento emissor de elétrons. É o próprio filamento que emite os elétrons para a placa. Nesse caso, a válvula de aquecimento direto. Mas são poucas delas, porque na grande maioria das válvulas que tem na eletrônica, tinha e tem ainda na eletrônica, o filamento só aquece o catodo, o tubinho, e é o tubinho que emite os elétrons, tá bom? Aí, no caso, a válvula de aquecimento indireto, que é o caso dessa daqui. Inclusive, nesse caso aqui, o filamento não está representado, tá? Porque o filamento é só, nesse caso, um elemento aquecedor. Mais nada. Bom, pessoal, então é o seguinte. Aqui, se eu ligar o catodo dela ao terra, ó, aqui eu tenho um amperímetro, um medidor de corrente que vai passar pela válvula. Se eu acender o filamento da válvula, aquecer o catodo e não ligar a placa em lugar nenhum, eu não vou ter corrente nenhuma circulando pela válvula. O que é normal, não tem tensão nenhuma na placa. Então não tem como ela atrair os elétrons do catodo. Agora, se eu colocar uma tensão positiva aqui na placa, por exemplo, 200 volts, quando eu ligar o circuito, a placa vai atrair os elétrons do catodo e vai estabelecer uma corrente interna na válvula, tá vendo?
uma corrente que nesse caso é 4,6 miliamperes. Tá vendo aqui, ó? Se eu aumentar essa tensão aqui, por exemplo, para 300 volts, obviamente a corrente vai aumentar. Porque se a placa fica mais positiva, ela atrai mais elétrons do cátodo. Só que não é muito viável você ficar mexendo nessa tensão. Geralmente essa tensão aqui é fixa. Vou voltar lá para 200 volts. 200 volts. A gente tem essa corrente. Agora, eu posso colocar um resistor entre a fonte de alimentação e a placa. Por quê? Porque o resistor vai limitar a corrente a um determinado valor, um valor seguro para o funcionamento da válvula, né? Porque é o seguinte, não é qualquer corrente que pode circular por dentro da válvula, elas têm limite. Se a corrente ultrapassar o limite de funcionamento da válvula, ela estraga. Então aqui nós vamos colocar um resistor. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar esse circuito um pouquinho mais baixo. Vamos colocar aqui, ó. Vamos tirar a alimentação, vamos colocar um resistor aqui, ó. Vamos pôr a alimentação de volta. 200 volts. Muito bem. Então, pessoal, aqui eu tenho um resistor. Logo, eu vou ter uma tensão aqui na placa da válvula. Vamos tirar isso daqui. Vamos colocar aqui, ó. Saídas e rótulos, um voltímetro. Vamos pôr aqui um voltímetro para a gente ver a tensão que a gente vai ter daqui para o terra. ND. Pronto. Vamos ver a tensão que a gente vai ter aqui, ó. Ó. Aqui a válvula funcionando. A gente vai ter aqui a tensão de 195 volts. Observe que teve uma queda de tensão nesse resistor aqui, ó. Se eu aumentar o valor do resistor, obviamente, a queda de tensão vai aumentar. Vou colocar um resistor de 2K. Olha lá, a tensão fica menor. Tá vendo? Circula a corrente pela válvula, mas a tensão aqui fica menor. Agora percebam que essa grade aqui, ela não está polarizada, não está ligada em nada. Isso quer dizer que os elétrons vão sair do cátodo e até a placa. Pessoal, esse sentido que está circulando aqui é o sentido convencional da corrente, tá? Mas o sentido real de movimentação, os elétrons vão do cátodo até a placa. Como a grade não tem tensão nenhuma, os elétrons passam direto por ela, como se ela não existisse. Da mesma forma que se eu ligar ela no cátodo, se eu ligar ela no cátodo, não muda nada. Mesmo a tensão do cátodo não muda nada, é como se ela não existisse. Tá? Então, nesse caso, essa grade não deve ser polarizada com a mesma tensão do cátodo e nem ficar desligada. E se eu aplicar uma tensão positiva aqui, ó, por exemplo, vamos ver aqui, ó, uma tensão positiva aqui, 5 volts. Olha como aumentou a corrente dentro da válvula, ó. Aumentou para 25 miliamperes. E detalhe, tem uma corrente circulando entre a grade e o cátodo. Por quê? Porque nesse caso, a grade também atrai elétrons do cátodo e acelera eles em direção à placa. Como a grade atrai os elétrons do cátodo, então nós temos uma corrente na grade da válvula. Isso não pode acontecer. Olha como a corrente ficou muito alta. Então a grade da válvula não pode ser polarizada com tensão positiva também. Agora, vamos supor, eu vou colocar aqui uma tensão de menos 1 volt. Agora sim, ó, ela diminuiu a corrente por dentro da válvula porque ela repele parte dos elétrons e não tem mais corrente circulando aqui pela grade da válvula. Tá vendo? Ó? Então ela repele parte dos elétrons, só uma parte consegue chegar na placa, a corrente total diminui. Tá? Olha como a corrente diminui. Agora, se eu aplicar para polarizar essa grade, é o seguinte. Aqui a gente tem duas opções de polarizar esta grade, tá? A gente tem a opção, depende, se ela for receber um sinal negativo, ou seja, o sinal que vai entrar nessa grade é sempre negativo, ele vai de menos, por exemplo, menos 10 a menos 12, ou menos 20 a menos 21, ou menos 5 a menos 5,5, não importa. Se fosse, o sinal for sempre uma tensão negativa,
eu posso conectar essa grade no mesmo potencial do catodo, porque o sinal vai fazer ela ficar negativa, ela controlar a corrente por dentro da válvula e a tensão que vai ter ali na placa, tá? Só que nesse caso, como é que eu faria isso? Eu vou tirar essa tensão aqui. Como é que eu polarizo essa grade com a mesma tensão do catodo? Fazendo isso aqui, né, ó. Fazendo isso aqui, ó. Eu posso fazer isso? Não, não posso fazer isso. Por quê? Porque na hora que o sinal entrar aqui, ele vai por terra, ele não vai entrar na válvula. Então eu preciso polarizar a grade da válvula com a mesma tensão que eu tenho no catodo, mas sem ligar direto os dois. Porque se eu ligar direto os dois, na hora que o sinal entrar, ele vai direto por terra. Não vai entrar na válvula, tá? Então nesse caso, ao invés de eu conectar a grade diretamente no terra, eu vou conectar ela ao terra através de um resistor. Aqui, ó. Agora sim. E esse resistor é bem alto, ó. O resistor é de 1 mega. 1 mega. Olha, então quer dizer que nesse caso, com o resistor conectado aqui, a grade vai ter a mesma tensão do catodo? Vai, porque o catodo está zero. Esse resistor aqui ligado na grade é zero também, porque a grade não tem corrente. Se a grade vai ser polarizada com tensão negativa, com sinal, por exemplo, não tem corrente na grade. Se não tem corrente na grade, a tensão nos dois lados do resistor é a mesma. 0 e 0. Tá? Então, qual é a finalidade do resistor? Na hora que o sinal entrar aqui, ele vai encontrar essa resistência alta aqui indo para o terra. Então ele não vai para o terra, ele vai entrar na válvula. Tá? Por isso que a gente não tem, tem que colocar o resistor, porque o resistor aqui ele é uma carga de entrada. Na verdade, o nome técnico desse resistor aqui é resistor de descarga de grade. Descarga de grade. Na verdade, isso aqui é uma carga para o sinal que vai entrar. É uma carga alta, tá? Mantém a grade no 0 volt, mas não joga o sinal no terra. O sinal vai ter que entrar na válvula, tá? Legal? Muito bem. Agora, detalhe, pessoal. E se o sinal que entrar na válvula for positivo? Sempre positivo. Ó, eu vou aplicar o sinal negativo aqui para a gente ver como é que ele funciona, tá? Antes da gente ver a outro tipo de polarização, ó, eu vou fazer entrar um sinal aqui. Vai entrar um sinal aqui. Vai entrar uma corrente alternada. A tensão máxima de menos 1 volt, tá? Menos 1 volt. Tensão máxima menos 1 volt. Deixa eu aumentar a frequência disso aqui, ó, para 1 kHz. 1 kHz, né? Então o sinal que vai entrar aqui, ele vai fazer a tensão na placa da válvula variar. A corrente vai variar e a tensão vai variar. Ó. Olha só. Tá vendo? Se a gente colocar um osciloscópio aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. A máxima. Se eu tirar aqui a corrente e tal. Ok. Aqui é o seguinte. Ó. Escala máxima. Parar. Aqui ele vai de 196 a 184. 184, 185 praticamente. 196, ó. 11 volts de pico a pico. Então o sinal que era 1 volt de pico a pico aqui, ele sai 11 volts de pico a pico na placa. Percebam que como o sinal aqui é sempre negativo, vamos colocar aqui um novo diagrama aqui para a gente ver isso também. Vou tirar a corrente daqui, que por enquanto não importa. Ok. Parar. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui vai de 1 a menos 1. 1 a menos 1. Então quer dizer que o sinal aqui ele chega a ficar negativo. Tá? Então, neste caso, menos 1. Tensão máxima, menos 1 volt. No caso, seria a tensão mínima aqui, menos 1 volt. Tá? Muito bem. Isso quando a grade for receber um sinal que a gente sabe que é negativo. Por exemplo, as válvulas de saída horizontal dos televisores bem antigos, né? Elas eram uma válvula pentodo, mas ela tinha uma grade de controle. E aquela grade de controle é ligada ao terra e o catodo também, do jeito que está aí. Por quê? Porque o sinal que vinha do oscilador era uma tensão negativa. Então, o sinal do oscilador mantinha sempre a grade negativa, tá? Agora, pode acontecer Deixa eu tirar isso aqui, ó. Pode acontecer do sinal que chega na grade da válvula ser positivo. Se o sinal que chega na grade for positivo,
Então o que que acontece? Eu vou ter que colocar aqui um resistor entre o catodo e o terra. Vou colocar um resistor aqui, ó. Vou tirar aqui, vou colocar um resistor aqui e o terra, o GND. Aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, eu vou colocar o voltímetro. Vou colocar o voltímetro aqui, saídas e rótulos, voltímetro. Aqui, ó. E aqui o terra. Vamos ver aqui a tensão do catodo com o resistor colocado aqui. Vou colocar um resistor de 470 ohms, tá? Isso varia de acordo com a válvula, depende do circuito. Então olha o que acontece. Ó, 900 e... Ó, eu tenho 900, quase 1 volt aqui. Quase 1 volt aqui. 0,9 volts, tá? 0,9 volts. E a grade, ela vai ao terra, então ela é 0. A grade é 0 e o catodo está acima de 0. Ele está 0,9. Então quer dizer que a grade aqui está menor que o catodo. A grade está 0, o catodo está 0,9. Tá? Então esse resistor aqui para que é? Para ele deixar o catodo acima de 0, para ele ficar maior do que a grade. A grade vai ser 0 e o catodo vai ser maior do que 0. Aqui eu posso aplicar um sinal acima de 1 volt. Aliás, acima com tensão positiva, não acima de 1 volt, né? Mas com uma tensão positiva. Como por exemplo aqui, ó. Vou aplicar um sinal aqui. Tensão máxima 0,1. 0,1. Frequência 1 kHz. 0,1. Ligando aqui, ó. Vamos ver a tensão que a gente tem aqui na placa. Válvula. Ver aqui, diagrama na bancada. Vou colocar aqui a escala máxima. Olha lá. Que vai de 196.3, 196, ó. 196.3, 195.9, ó. Vendo? 196.3, 195.9, 0,4 volts, ó. Ele ampliou o sinal em 0,4, era 0,1 aqui. Aqui saiu 0,4, a diferença entre o valor menor e o valor maior. Portanto, a válvula amplificou o sinal de 0,1 a 0,4. Tá? É claro que o circuito pode ser melhor calculado, para a gente ter outra queda de tensão, de acordo com a corrente que vai circular pela válvula. Tá? E assim por diante. Eu posso, por exemplo, aumentar esse resistor aqui. Também, eu aumento o ganho, né? Eu aumento esse resistor, por exemplo, para 5K. 5K. Já deu uma distorção de 191, 190, 191, ó. 90, 191, já aumentou 1 volt aqui, ó. Só de eu ter aumentado esse resistor. Você pode ver que a relação desse resistor com esse dá o ganho desse circuitinho aqui, ó. Tá? Então, pessoal, é assim que é polarizado um triodo quando ele vai funcionar com sinal positivo, acima de 0. Quando ele vai funcionar com um sinal negativo, o catodo dele pode ser ligado ao terra. Tá? E aí a grade vai ficar com 0, o catodo com 0, e o sinal vai fazer a grade ficar negativa. Tá? Desse jeito aqui, a grade fica com 0, o catodo fica acima de 0. Tá? E aí ele pode trabalhar com sinais positivos. Beleza, pessoal? Então é dessa forma que é polarizado um triodo no circuito, né? Quando você quer usar ele como pré-amplificador, por exemplo. Tá? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Se você puder ajudar o canal, aqui tem os links para você fazer a contribuição ou no Apoia-se ou tornando-se membro. Se não puder, não tem problema também, sem problema. Tá bom, pessoal? E não perca a nossa live da quinta-feira lá com o nosso amigo Valdemar Gomes. Beleza? Então nos vemos aqui numa próxima aula.